Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nos preparando aí, né? Para mais um EBD. Eu aqui de volta, pelo menos hoje, né? Quem sabe, né? Eu não continuo aqui gravando essas aulas. Para mim, eu já falei, né? É um grande prazer trazer uma aula para vocês. Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui uma revista que inclusive a gente já teve a oportunidade de trabalhar, né? Vocês estão com ela em mãos. E hoje eu vou trazer o exercício 3, que diz o seguinte: eu e eu mesmo, a crise do espelho, né? Quando a gente se olha ali no espelho e diz, rapaz, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô aí com meu cabelo feio, a sobrancelha, né? As meninas já a sobrancelha feia, os meninos também, né? Olham e começa a colocar defeito em cada um em si mesmo, se colocando para baixo. E aí? Tiago 1, no capítulo 1, nos versículos 2 e 4 diz: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas o que tem a ver, Felipe? Passar por diversas provações, eu não estou me sentindo bem hoje. O título da lição diz: eu e eu mesmo, a crise do espelho. Por quê? Às vezes nós não estamos bem. E as provações que a vida nos coloca, né? Ou que Deus nos coloca nessas provações, é para que possamos aprender. É a lição que hoje aprendemos e que amanhã colocamos em prática e a gente acaba agradecendo a Deus por tudo que a gente passou no passado, né? E a gente imagina, se eu não tivesse passado por aquela situação lá atrás, hoje dificilmente eu passaria por essa. E a gente sabe que Deus, ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas, não é isso? Então vamos lá para a lição no ponto 1. O ponto 1 diz: quando me sinto por baixo. Aqui na própria lição de vocês, nesse ponto eu gostei bastante, porque ele destaca assim, nesse título, quando me sinto por baixo, no ponto 1. Ele diz: quando me olho no espelho, me sinto feio e feia. Isso realmente acontece com todo mundo. Então essa lição de hoje eu quero trazer algo motivacional para vocês, principalmente vocês adolescentes que estão próximos de chegar à vida adulta, em saber que vai ter um dia ou outro que nós vamos nos sentir a pessoa mais linda do mundo, mas vai ter dia que a gente vai nos sentir a pior pessoa do mundo, a mais feia, a mais triste, que alguma coisa de errado tem comigo, eu acordei num dia não muito legal. Então isso realmente vai acontecer, da gente se olhar no espelho e achar que tem alguma coisa diferente na gente, porque a gente não está ou num dia, ou numa semana, ou num mês legal, né? E diz também, quando eu acho que sou inferior às outras pessoas. Isso é um ponto que eu quero destacar. Você não é menos importante e também nem mais importante do que ninguém. É ninguém mesmo, seja ela uma pessoa famosa, seja ela uma pessoa da sua escola, da igreja, de onde for. Ninguém é mais importante do que ninguém. Você é importante para Deus, assim como qualquer outra pessoa é importante para Deus também. Todos nós somos importantes para Deus. Então, nesse momento, se você se acha uma pessoa inferior a outra pessoa, olhe no espelho. Como diz a lição, né? Eu e eu mesmo, a crise do espelho. Então, vamos espantar essa crise. Se olhe no espelho e diga assim: eu sou importante para Deus. Vá agora, coloque em pause esse vídeo, vá no espelho e fale em voz alta: eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. E repita quantas vezes for necessária. Você não é menos inteligente. Você também não é mais esperto, mas você não é uma pessoa
que não tem uma determinada sabedoria como aquele outro tem. Às vezes, aquela pessoa ali, ela sabe, ela tem uma facilidade de trabalhar com aquela determinada coisa, mas você tem uma outra habilidade de trabalhar com alguma outra coisa que aquela pessoa que você às vezes olha assim e diz: poxa, ela sabe fazer isso e eu não sei. Mas aquilo que você sabe fazer e você não está dando o devido valor do dom que Deus lhe deu, aquela pessoa às vezes ela não sabe. E ela olha para você e diz: poxa, eu queria tanto saber fazer isso, queria tanto saber cantar, eu queria saber desenhar, pintar, pregar, evangelizar, seja o que for. Isso é para mostrar que ninguém é mais importante que ninguém, ninguém é menos importante do que ninguém. Você é importante para Deus, assim como qualquer outra pessoa é importante para Deus. E quando às vezes nós nos sentimos incapazes de fazer qualquer outra coisa, que talvez todo mundo sabe fazer isso, menos eu. Eu não consigo tirar nota boa na escola. Felipe, eu tive uma dificuldade quando na minha época eu cheguei na quinta série, que é o sexto ano hoje, até a sétima série, que é o oitavo ano, porque no fundamental, na primeira a quarta série, eu fazia reforço, sendo que na quinta série até a sétima série, que era o sexto ano e o oitavo ano, eu senti muita dificuldade de estudar sozinho. Eu não sabia como estudar sozinho. Então, quando eu cheguei na oitava série, eu comecei nesse caminhar até chegar à oitava série, que é o nono ano. Eu comecei a parar, a pensar e buscar meios. E olha que naquela época não tinha YouTube com vários professores explicando. Não tinha. O acesso em casa, ou alguém sabia, ou era reforço escolar pagando a hora-aula. Então, numa matéria que eu cheguei a reprovar, que na minha época tinha dependência, que eu poderia, se eu estudasse à tarde, eu poderia pagar aquela matéria de manhã durante 3 meses. Eu aprendi muito nesse erro, onde ao invés de eu buscar estudar, eu estava ali brincando. Onde ao invés de eu buscar meios de aprender a estudar, eu estava fazendo qualquer outra coisa. Então, eu sofri, eu passei por uma provação, vamos dizer assim. E eu aprendi a estudar matemática. Por quê? Porque lá atrás eu me prejudiquei, porque eu não busquei como é que eu deveria estudar. Isso é só um exemplo, tá? Que você pode trazer em qualquer outro sentido na sua vida. Mas a forma que eu estava estudando estava errada, o meu comportamento estava errado. E quando eu corrigi isso, eu me tornei o melhor ou um dos melhores alunos no ano seguinte. Talvez você não saiba tocar um instrumento que você tanto deseja tocar, um violão, uma guitarra, um baixo, certo? Tudo bem. Tu não sabe tocar, mas tu sabe cantar. A pessoa que canta, ela não é mais e nem menos importante do que aquele que toca. Cada um tem o seu dom. Então cada um tem que aprimorar aquilo que Deus lhe deu. Se eu gosto de pregar, se Deus me chamou para isso, para ser pastor de ovelhas, eu tenho que cada vez mais, não é porque eu terminei o seminário que eu não preciso mais estudar, não. É aí que eu tenho que estudar cada vez mais. Eu vou mostrar aqui uma coisa a vocês. O pastor da igreja aqui de Piedade entrou de férias, eu estou como pastor da igreja. Estou gravando essa aula aqui para vocês. Já está um pouquinho tarde, mas ó, que eu acabei de preparar. Pregações. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus está comigo. Também esse livro que eu estou lendo. Felipe, tá tarde, eu não vou dizer nenhum horário a vocês que agora tá tarde da noite. Eu estou aqui gravando. Não estou com cara de sono, louvado seja Deus por isso. Mas eu vou cumprir todas as minhas obrigações que eu tenho no dia,
que é fazer devocional, ler a palavra de Deus, estudar e ler o livro na qual estou lendo. Isso é administração de tempo. E hoje foi dia dos namorados. Tive que dar atenção à minha esposa, que é minha eterna namorada. Tive que dar atenção ao meu filho, Davi, porque hoje, final de semana, apesar de eu trabalhar o sábado inteiro, no dia que estou gravando esse vídeo, eu tenho que ter esse tempo, mas eu não posso deixar de cumprir minhas obrigações. Felipe, Pastor Felipe, você queria saber cantar? Poxa, queria muito saber cantar, tocar, nem cantar, tocar um instrumento. Eu queria saber tocar um instrumento, eu queria saber tocar violão. Mas é mais fácil eu dar um nó no meu dedo ali na corda do que eu aprender a tocar violão. A igreja que hoje eu estou prestando serviço ao Senhor, não tem ninguém no grupo de louvor, mas é ninguém mesmo, nem para tocar um simples violão. Não tem. Eu queria para poder tocar, mas eu, além de não ter muita paciência, eu acho que também não é muito meu dom. Mas se eu me dedicar, eu aprendo. Aí é questão de dedicação. Se dedique naquilo que Deus lhe chamou. Não adianta você querer ser uma banda de louvor completa, não adianta você querer ser o pregador, não adianta querer ser a igreja sozinho, não adianta você também querer ser bom em tudo, não. Seja bom no que Deus lhe chamou. E na escola, seja bom em português, em matemática, em história, geografia, física, química. Sei que vai ter aquela matéria que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é nessa matéria que você tem que se empenhar mais. Aproveite os instrumentos que você tem hoje, que é YouTube, internet, YouTube na televisão, com professores ensinando aí de forma fácil e de graça. E não coloque a culpa em você, não coloque a culpa no seu professor, nem nos seus pais, nem na sua escola. Se você não se dedicar com tudo que você tem hoje, a culpa é somente sua. E de mais ninguém, é sua. Se dedique, olhe no espelho, diga que você pode. Eu posso e eu vou tirar nota boa. Eu posso e eu vou fazer o que eu quero fazer. No caso, tocar um instrumento, falar em público, que eu já tive muita dificuldade com isso. Seja o que for, olhe no espelho e diga: eu sou importante para Deus. O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, e às vezes tem uma certa vergonha na frente do povo, é para Deus. E ninguém pode zombar de você, porque é para Deus. Você está fazendo sacrifício ali para Deus. Seja na escola, seja na igreja, seja onde for, faça tudo para Deus. E nessa mesma lição tem um ponto 2, quando ele diz assim: quando os outros me põem para baixo. Meus irmãos, se alguém lhe coloca para baixo, ela lhe admira muito. Alguma coisa ela quer sua. Ou ela quer ser você, ou o que você tem, ela admira, e como não pode ter, ela lhe coloca para baixo. Isso é fato, isso aí a gente já sabe. E como a gente deve tratar essas pessoas? Como é que Jesus trataria essas pessoas? Com amor. Tudo na vida, se você fizer com amor, você vai ver a diferença que faz. Faça tudo com amor. Tudo com amor. Às vezes, meus irmãos, as coisas acontecem na vida, não é em vão. Tudo tem um propósito. Principalmente quando você tem uma vida firmada com Deus. Tudo tem um propósito. Propósito para talvez você dar valor a determinada situação que você não dava o mínimo valor. Ou talvez assim, alguma coisa que eu possa vir a passar que hoje eu vou aprender. Mas aqui nesse ponto fala de pessoas lhe colocarem para baixo. Não tem essas pessoas como inimigo seu.
Não. Não tenha. Tenha essas pessoas como pessoas que precisam e necessitam de oração, de orações no plural. Orações todos os dias. Ore todos os dias por essas pessoas. Tanto aquela que olha para você e diz que você pode, como aquelas que também olham para você e dizem que tu não é capaz. Nunca coloque na sua cabeça, você é capaz? Sim. Olhe no espelho e diga, eu sou capaz. E ore por essas pessoas que querem colocar você para baixo, que diz que você não pode, que diz que você é incapaz. Ore por ela. Eu vejo Moisés. Moisés tem uma certa dificuldade na fala. E nem por isso Moisés deixou de ir lá falar para o povo o que Deus mandou ele falar. Deus colocou a missão na mão dele. Toma aí, Moisés. Eu tenho dificuldade na fala. Vai lá e fala, Moisés. Sou eu que estou mandando. Talvez você tenha alguma dificuldade que acha que alguém vai lhe colocar para baixo, que alguém vai rir de você. Eu gosto de falar em todos os âmbitos que vocês frequentam, porque vocês frequentam escola, o colégio, não é isso? E vocês frequentam a igreja, vocês vão começar a frequentar a faculdade, não é isso? Vocês frequentam roda de amigos. E talvez vocês tenham vergonha de tirar uma dúvida na escola, achando que é uma dúvida besta, onde dúvida besta não existe. De estar na roda de um amigo e talvez debater, dar uma ideia, uma sugestão, falar alguma coisa e você achar que não, vão zombar de mim. Não, parem com isso, não existe isso. Toda pergunta é importante, sua fala é importante, e se você é importante para Deus, também você é importante para o próximo. A sua fala pode fazer com que aquela pessoa venha refletir sobre a vida dela. E a melhor fala é quando ela está firmada na palavra, quando você tem convicção da palavra e daquela palavra para uma determinada pessoa. E no ponto 3, ele diz, quando Deus está por cima. Deus sempre está por cima. Quando Deus está, Ele sempre está por cima. Deus é um Deus imanente e um Deus transcendente, ou seja, é um Deus que está com a gente, no meio de nós, imanência, e transcendente, que Ele está no seu trono celestial, acima de nós, certo? Então, aqui nesse texto ele diz o seguinte, até mesmo o apóstolo Paulo, ele teve que lidar com algo que não gostava em si mesmo. E aqui fala do espinho da carne de Paulo, ele não dá certeza aqui no texto que é um espinho e tudo mais. Mas se a gente realmente ler o texto, estudar, fazer uma exegese legal aí e tudo mais, a gente pode ver que esse espinho na carne de Paulo, o que melhor dá para entender talvez seja o seu pecado, que ele briga bastante, ele luta muito por aquele pecado. E Paulo tem aquele pecado que ele está ali por cima a conseguir controlar, e de repente Paulo vai lá e cai. Mas ele não se entrega e ele volta em oração, na leitura da palavra, e diz, eu não vou cair mais. Eu não vou cair. E ele luta e ele briga e ele consegue. E ele consegue lutar contra esse pecado. E ele consegue fugir das tentações. E esse ponto 3 diz assim, quando Deus está por cima, ele sempre estará por cima, né? Então quero buscar esse ponto através do versículo aqui que cita nesse ponto 3, que é 2 Coríntios de 12, 7, 10, que o apóstolo Paulo ele chama o seu problema de espinho na carne, porque ele causava incômodo. Talvez algo hoje lhe cause algum incômodo, seja um pecado que você acha que não vai vencer, que você acha que ainda está na carne por conta desse pecado. Mas esse pecado que você luta tanto, se você ora por ele para se livrar desse pecado, se você pede a Deus força para se livrar desse pecado, e se você não ama um pecado,
você é verdadeiramente salvo, verdadeiramente cristão. Então, meus irmãos, pegue esses 3 pontos aí que eu falei, dessa lição que a gente falou hoje, né? Que é a crise do espelho. Olhe no espelho, diga assim: eu sou filho, eu sou filha de Deus, Ele me ama, eu posso, eu vou fazer o melhor para Deus. Brigue, lute contra o seu pecado, não ame o pecado, odeie o pecado, e que você possa cada vez mais crescer em santidade, através da leitura da palavra e através da oração. Estou disponível a vocês a hora que vocês precisarem falar comigo, a hora que vocês quiserem conversar comigo, estou disponível a vocês. Basta falar comigo no WhatsApp, ou se quiser me ligar, estarei sempre disponível. Se eu não puder falar naquele momento, a gente marca um horário, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Querido Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado por cada um que está assistindo essa aula, Pai. E aqueles que não assistiram, ó Deus, que o Senhor possa usar cada um desses que está assistindo para ser instrumento em Tuas mãos e dizer: assiste lá, assista essa aula, porque o que foi falado aqui foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, abençoe a família de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa aula de hoje, que participou da aula de hoje, aqueles que participaram, que o Senhor também possa abençoar. Louvado seja o Teu nome. Abençoa a primeira igreja batista na Vila do Ipicépio, Pai do céu, no pastoreio do pastor Ostênio de Moraes. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Saudade de vocês, ó. Muita saudade mesmo. Vamos marcar aquela aula da saudade, tá? E assim, não vamos perder o vínculo, vamos sempre continuar, porque se essa aula está acontecendo hoje, porque Deus sabe de todas as coisas, tá? Eu espero um dia encontrar vocês no futuro, talvez aí adulto, e quem sabe eu ser pastor de vocês, quem sabe, né? Então, a vontade é de Deus e nunca a nossa. Que Deus abençoe. Ore pela sua igreja, ore por mim, pela minha família, ore pela sua família, ore pelo pastor Ostênio, pelo pastor Vinícius. Eles também precisam da oração de vocês, das orações de vocês. Ore por cada pastor da sua igreja e por cada membro da sua igreja. Que Deus abençoe vocês. Muita saudade mesmo. Um abraço.